que vocês estão vendo nessa imagem? Vocês estão vendo uma criança tomando um remédio. É uma cena comum, não é? Não teria nenhum problema, não teria nenhuma polêmica em relação a essa cena, não fosse um único detalhe, a natureza desse remédio. Essa criança está tomando um remédio à base de cannabis. Essa é uma das tantas crianças com epilepsia refratária, uma doença incurável, de convulsões frequentes e intratável pelos medicamentos atualmente disponíveis, que vê nessa planta a sua esperança. A cannabis medicinal já é uma realidade no Brasil, desde o ano passado, desde março de 2016. A maioria das pessoas não sabe disso. A maioria dos brasileiros ignora esse fato. Esse processo é um processo que vem sendo iniciado pelos pacientes e impulsionado pela internet, pela intensa troca de informações, sobretudo com outros pacientes dos Estados Unidos, é que subitamente os pacientes brasileiros, ou os brasileiros, descobriram que várias patologias podem ser tratadas ou terem os seus sintomas aliviados pelas propriedades curativas dessa planta. Olha que interessante. Nos Estados Unidos, tudo começou algumas décadas atrás, com os pacientes HIV positivos, depois os pacientes com câncer buscando adjuvantes para o tratamento, para a quimioterapia, me desculpem, e depois pacientes de esclerose múltipla, um tipo de doença neurodegenerativa. No Brasil, tudo é muito mais recente, e foi a epilepsia refratária, particularmente a epilepsia refratária infantil, que trouxe esse tema de novo para a mídia, trouxe esse tema de novo para a moda. Percebam que eu falei infantil? É isso mesmo. Crianças sendo tratadas com remédio à base de cannabis. Mas onde que essas pessoas têm acesso a esses produtos? Afinal, a gente está falando de um produto legal, não é mesmo? Tem duas formas. A primeira forma é ter acesso a produtos importados, que aqui no Brasil não poderiam ser considerados medicamentos. Mesmo no país de origem, eles são suplementos alimentares. A segunda forma, e que muitos pacientes têm recorrido porque a importação ainda é cara, né? Ou seja, eles não têm acesso, essa segunda forma é o cultivo caseiro e a preparação na cozinha de suas casas do próprio remédio. É isso mesmo. Então vocês veem as famílias, os pacientes, as mães, discutindo coisas como: você sabe se essa variedade da planta é psicoativa? Ela tem tetrahidrocannabinol, o THC? Ou ela é majoritária com canabidiol, CBD? Alguém tem alguma informação sobre o perfil de terpenos dessa planta? Parece maluquice, né? Ninguém aqui que precisa tratar o seu filho ou um parente precisa discutir esse tipo de coisa. Parece uma sopa de letrinha. E as mães estão se deparando com esse tipo de obstáculo, estão enfrentando esse tipo de obstáculo. E essa força, essa energia, ela literalmente move montanhas. Eu mesmo, apesar de ter uma carreira de 15 anos especificamente na farmacologia dos canabinoides, fui trazido para dentro desse furacão por conta da interação com os pacientes. Essa foto que vocês estão vendo é provavelmente a primeira análise química preliminar de óleos feitos no Brasil e importados. Alguns dos pacientes que se tratam com esse tipo de substância eram meus voluntários de pesquisa, quando eu trabalhava no Rio de Janeiro, no Instituto DOR, num projeto em parceria com o Dr. Eduardo Faveret, um neurologista famoso, especialista em epilepsia e que foi um dos precursores disso no Brasil. Ele acompanhou esses pacientes. E apesar dos pacientes estarem tendo benefícios, apesar desses produtos estarem funcionando, eles não tinham ideia do que tinha lá dentro. E muitos continuam não tendo ideia. É uma situação muito desconfortável, né? Você tomar algo que te faz bem, por outro lado você não sabe o que tem lá dentro. E foi por essa porta, tentando ajudar a trazer um pouco de racionalidade para esses pacientes, para esses tratamentos, que eu entrei nesse processo, tentando ajudar essas pessoas. E tudo isso só é possível porque a percepção em relação a esse tema está mudando enormemente nos últimos tempos. Essa pessoa que vocês estão vendo aí no slide é o David Nutt, um pesquisador britânico que resolveu fazer um estudo do dano potencial que as drogas podem causar às pessoas, mas incluindo também o seu entorno, a sua família, os seus amigos, o trabalho. E adivinha o que ele descobriu? Que se você considerar assim, a cannabis é somente a 8ª droga, considerando as listas e as listas nesse ranking. Curioso, né? E uma pessoa assim falando isso, não parece o maconheiro comum que a gente está acostumado defendendo essa planta, não é? Pois é.
A ciência já sabe que a cannabis pode ter um efeito terapêutico na epilepsia refratária faz bastante tempo. O primeiro artigo linkando canabidiol e epilepsia já tem mais de 30 anos. E ele foi escrito por um brasileiro. Vejam que interessante. A gente tem brasileiros sendo pioneiros nessa história em todo o mundo. E apesar de já se saber disso há mais de 30 anos, os pacientes que procuram tratamento hoje estão relativamente desamparados. Salvo alguns raros exemplos, quando um paciente vai ao médico buscar esse tipo de tratamento, o que ele ouve é: não há evidência, ou não posso te prescrever, ou ainda, não sabemos se é seguro. Parece uma posição relativamente confortável do médico, né? O paciente está ali na frente, com vários problemas, tentando buscar uma cura, um alívio, uma solução para o seu problema, e ele simplesmente cruza os braços e fala: não há evidência. Mas também é muito fácil, da nossa perspectiva, julgar os médicos. E eu gostaria de dizer que isso não é justo, porque eles também estão perdidos. Eles também estão desorientados. O que está acontecendo na cannabis medicinal hoje é exatamente o oposto do que toda a indústria farmacêutica está acostumada e do que mesmo os médicos estão acostumados. Num processo normal de desenvolvimento de um medicamento, em geral se descobre uma nova substância ou um novo alvo farmacológico, se dedicam vários anos de pesquisa com muitos especialistas em vários assuntos diversos, aí se registra um medicamento, aí esse medicamento é produzido e só então as pessoas têm acesso. O que está acontecendo na cannabis medicinal é exatamente o oposto. As pessoas estão tendo acesso, a ciência está crescendo com isso, está se juntando muita informação a respeito disso, e baseado nessa informação e nessa experiência é que estão sendo gerados os produtos. É exatamente o oposto. E é um processo com uma velocidade estonteante e que está apenas começando no Brasil. É um processo iniciado pelos pacientes, catalisado pela experimentação. Tá? E é um processo que pode ser relativamente diferente em cada país onde ele ocorre. A patologia é diferente, as pessoas são diferentes, as reivindicações são diferentes, mas o formato é geralmente o mesmo. Tudo começa com a judicialização, os pacientes reivindicando acesso a esse tipo de produto na justiça, passa por uma fase de facilitação de importação de produtos de outros países, que é exatamente o ponto em que a gente está no Brasil e que já atende mais de 3 mil pessoas de maneira legal, e evolui para uma regulamentação completa, que deve acontecer no Brasil ainda esse ano ou no mais tardar no próximo. A coisa está vindo muito rápido e com poder imenso. E é só num cenário de regulamentação completa que essa indústria pode existir. E qual é a contribuição dela? Baseada na experiência dos pacientes, baseado na experimentação contínua, nesse monte de informação gerada pela ciência, a indústria entra com um processo reprodutível, escalonável e confiável de produção de medicamentos. E é exatamente isso que a gente está fazendo nesse momento no Brasil e a partir da planta. O que é muito legal para mim, pessoalmente, é que eu consigo conectar tudo o que eu aprendi ao longo da minha carreira com esse objetivo, com esse foco. Particularmente uma coisa, chamada de efeito entourage. A ideia de que há um potencial sinérgico que contribui para a terapia quando você usa uma planta como um todo. Esse ano eu realizei um estudo, que é chamado de um estudo de meta-análise. Eu reuni 7 estudos diferentes, juntando informações de 442 pacientes. E os resultados são muito positivos. Há sim evidências de eficácia e de segurança. Esse estudo foi apresentado esse ano na Faculdade de Medicina de Harvard, para vocês terem ideia de onde é que esse tipo de assunto está sendo discutido hoje em dia. É coisa muito, muito séria. O processo que está acontecendo hoje, dentro da empresa que eu lidero e do processo que eu lidero junto com outras pessoas, é um processo de juntar conhecimento ancestral e tecnologia de ponta. A gente está empreendendo uma luta com a motivação de usar todo o potencial dessa planta e corrigir alguns erros do passado que, infelizmente, associaram esse tema à violência e preconceito. Estamos lutando para usar todo esse potencial e fazer a planta seguir a sua vocação natural, de curar pessoas ao invés de levá-las para a cadeia. Muito obrigado.